Fala Brasil! Quer ser mais produtiva? Ter mais tempo para você, para fazer o que você quiser? Descubra como, assista até o final. Fala pessoal! Quem não me conhece, eu sou o Fábio Arkawa, eu sou especialista em produtividade e falo aqui no meu canal de hábitos e mentalidades para ser mais produtivo e ter mais tempo para você, claro. Então, hoje nesse vídeo eu queria falar sobre multimonitores. Então, eu queria falar sobre a minha experiência. Então, lá no comecinho, trago um pouco a minha idade. Tinha aqueles monitores do tipo quadradão, sabe? Aquele LG Flatron. Queria muito trocar e trocar para um tela plana e tudo mais. E depois de um tempo, quando eu comecei a trabalhar, que para quem não sabe, meu passado é de trabalho em informática, né? Tecnologia, e eu trabalhava com dois monitores. Então, tanto na parte de programação, duas telas, uma aqui, uma a cada lado, como no suporte de informática também, duas telas. Facilitava bastante, eu gostei bastante. E aí eu fui atrás do porquê, né? E acabei fazendo na minha casa também, descobri que ajuda muito na produtividade. Eu fui atrás, fui ver por que acontecia isso. Só que existe o jeito certo e o jeito errado. Não adianta só ter mais de um monitor. Se você fizer sempre do jeito errado, você vai continuar perdendo tempo do mesmo jeito. Então, se você pegar e colocar em cada uma das telas e abrir Facebook, abrir Instagram e abrir um monte de aba do YouTube, você vai continuar perdendo tempo do mesmo jeito. Então, esse é o jeito errado. Então, multimonitores é meio que uma faca de dois gumes. Então, vai depender de você ser mais produtiva, ter o jeito certo de fazer ser produtiva no dia a dia. Partes ruins de ter mais de um monitor. Você pode ter algumas dores, por exemplo, no pescoço ou nos ombros, de ficar olhando aqui para um monitor e para o outro quando você troca de atividades. Você pode ter algum tipo de problema físico. Vou te deixar com algumas imagens aí de algumas configurações. Então você pode ter a configuração lado a lado, na posição normal, ou uma posição vertical e uma posição horizontal, que é o que hoje eu costumo utilizar, que é da parte de programação, costume da parte de programação. Uma outra parte ruim que eu queria apresentar seria o custo. Durante esse ano de 2020 maluco, os preços dispararam, principalmente de itens de informática. Então, o preço, por exemplo, de um monitor que eu estava de olho, ele quase dobrou. Então, você tem que levar em conta isso. Se você tiver um notebook, ou mesmo se tiver um desktop, já tiver um monitor, para conseguir um segundo, talvez não seja a hora, porque está tudo muito caro. E a outra parte que eu falei, já comentei um pouco, é perda de produtividade. Se você não tiver foco, se você não tiver a metodologia certa, que é o que eu ajudo você a fazer, se você quiser, eu posso te atender. Se você quiser alguma coisa personalizada, você pode me mandar uma mensagem e eu te ajudo nessa metodologia certa para você conseguir ter mais produtividade. Então, agora, parte boa. Segundo um estudo da Universidade de Utah, Estados Unidos, e também da empresa Fujitsu Siemens, foram dois estudos diferentes. Então, se você tem um monitor, apenas um monitor de 18 polegadas, que é mais ou menos aí o tamanho da tela grande de notebook, né? Tela de notebook normalmente é de 15 ou de 17, né? Então, se você tem um monitor de 18 e passa para dois monitores de 20, segundo a pesquisa da Universidade de Utah, você tem até 40% de melhora na sua produtividade. E aí eles fizeram um cálculo, vou explicar rapidamente. Eles estimaram que você gasta aí mais ou menos um segundo e meio movimentando o mouse e clicando para abrir um arquivo, mais meio segundo para você abrir, para carregar o arquivo, então dá 2 segundos no total. E isso durante um ano, dependendo de quanto você trabalha abrindo e fechando arquivos, você pode perder até 1 hora por ano só nessa atividade de abrir um arquivo. Então imagina quem trabalha com muitos arquivos, né? Lendo, pegando dados e comparando ou fazendo algum trabalho de um lado para o outro. Então você perde muito tempo. Então
A ideia de ter multimonitores é você tá com um documento aqui na sua frente, tá com um documento lá na outra tela e você apenas olha, pega o que você precisa, volta e continua trabalhando. Então essa é a ideia, para você não ficar perdendo tempo. É principalmente para aqueles trabalhos que você dá muito Alt Tab, né? Que seria o quê? Seria a alternância entre janelas, né? Entre programas. Se você faz muito isso durante o seu trabalho, compensa bastante multimonitores. E aí um outro estudo, que foi o da Fujitsu Siemens, eles fizeram com um monitor de 19 para 2 monitores de 22 ou 3 monitores de 19. Então, de 1 para 2 monitores, entre 20 e 25% de aumento na produtividade. E de 2 monitores para 3, até 35% de aumento. Então, você vê que usando a metodologia certa e tendo mais de um monitor, você vai sim conseguir ter aí o ganho de performance. E aí, exemplos, né? Você pode usar, por exemplo, em edição de vídeo. Não sei se você já editou vídeo na sua vida, mas fica tudo embaralhado. Aqui tem algumas ferramentas, tem uma telinha aqui do lado vendo a prévia do seu vídeo. Embaixo tem a timeline, né, comprida aqui. Em multimonitores, por exemplo, você pode jogar para o outro monitor a sua prévia, ver ela grande, né, na tela grande aqui a prévia, enquanto você vai editando na sua barra aqui da timeline, né? Outra opção, trade na bolsa, para quem aí mexe com bolsa, né? Faz aí os trades. Você pode colocar cada janela em um canto lá e usar os 2 monitores ou 3. Programação me inspirou a deixar a minha tela na vertical, a tela de cá, então eu uso na vertical de assim, né? Fica maior assim, né? Deixa eu colocar aqui no vídeo, fica de assim, e essa de cá que está na minha frente, ela fica de assim normal. Por que isso? Porque quando a tela está de assim, é melhor para ler códigos ou para ler texto, por exemplo. Eu coloco um Word ali, eu consigo ver quase aí 2 páginas, né, do Word. Uma outra coisa que a pessoa pode utilizar é quando você precisa trocar muito, como eu já falei, trocar de tela. Por exemplo, se você for uma tradutora de textos, digamos que você trabalha com tradução de texto no inglês, você lê aqui e digita aqui na frente. Lê, traduz na sua mente e digita aqui. E vai traduzindo, por exemplo. Então, é bom sempre para quando você precisa de 2 telas, 2 lugares. Uma outra coisa que eu pensei aqui foi em curso online. Então, durante todo esse problemão que foi 2020, algumas pessoas utilizaram o tempo para fazer mais curso online, aprender alguma coisa. Então você pode colocar o seu videozinho ali do lado e ir anotando na tela principal, ou ao contrário, põe o seu vídeo aqui, né? Coloca ele aqui e na tela de lá você fica lá com o seu Word anotando as coisas. Ou para a própria aula, né? A aula está voltando a ser presencial, mas, por exemplo, se você está tendo a sua aula ainda online, você pode usar isso daí para assistir as suas aulas e manter as suas anotações numa outra tela, para não ficar confundindo ou para conseguir enxergar melhor, né, o vídeo do professor. Então, pessoal, a conclusão vai depender do seu estilo, vai depender se você já tem a mentalidade, se você já tem o hábito de ser produtivo. Não adianta ter 2 telas e encher todas elas com várias abas no Chrome. Então, se você precisa de algo personalizado para isso, precisa de ajuda, parte de hábitos, parte de pensamentos, mentalidade principalmente, me manda uma mensagem particular. E para acompanhar mais aí conteúdos, me siga aqui no canal do YouTube, me siga também no Instagram e até a próxima.